Agora eu vou falar sobre a questão que eu deixei, né, por iniciada no vídeo anterior, né, nos outros também sobre a questão da essência, da minha parte da infância, essas coisas. Então, vou dar continuidade aqui e vou falar também sobre a questão política também, essas coisas assim. Então, vamos lá, vamos por partes. Vou falar sobre a minha essência, como que a gente não muda, né? A essência faz parte da gente, faz parte do nosso eu. Talvez você pode, né, igual eu falo, passar pelas fases, criança, adolescente, adulto, idoso, mas o que você se mantém, se você se manter fiel à sua essência, você não vai mudar, né? E, então, assim, eu, desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu tenho eu sempre tive um olhar empático, eu sempre tive o meu jeito solidário. Por mais que nos últimos tempos eu fiquei mais reclusa, mais fechada, e hoje em dia, principalmente olhando com quem eu converso, né? Eu falo assim, próximo, né? Até para poder evitar murmurinho, conversa e tal, porque já ocorreu muitas coisas assim desagradáveis, né? Às vezes tem horas que a gente fala um trechinho assim e a depender, talvez a pessoa, talvez assim, a gente não sabe quais são as intenções, né? E aí talvez a pessoa deturpa o que você tá falando, a gente não sabe. Hoje em dia, realmente, o coração na terra que ninguém pisa. Aí o que acontece é o seguinte, então hoje em dia, principalmente no meio onde eu tô, eu sou mais reclusa, mais fechada, mais de boa no meu cantal. Por isso que eu faço aqui das redes sociais, né, esse diálogo, né, essa conversa, essa troca aqui, até porque no caso se torna público, né? Então, assim, não tem como assim, talvez quem às vezes queira falar, se for voltado por um assunto político, por exemplo. Ah, mas só que ela é contra isso, ela é contra assim assado, ela, né? Porque tem essas coisas, né? Eu falo até por experiência própria, né? Então, assim, igual o vídeo anterior que eu compartilhei e que eu fiz o corte, igual, por exemplo, assim, é, é algo que é grandioso, é coisa que está envolvendo integridade física, tanto da pessoa em questão quanto de familiares, né? E eu falo por experiência própria que, por exemplo, assim, a gente hoje em dia vive num país onde tem a gente está aí na luta aí para poder, né, tentar buscar uma equidade, no caso, né? Tentar as pessoas conseguirem, como se diz assim, ter acesso, evolução, né? Buscar tal. Tá difícil, mas a gente tá aí, né? E depende muito do ser humano, né? A pessoa buscar também pelo, né, a sua evolução pessoal, mental, né, e sentimental. Então, assim, depende muito do ser humano, se autoconhecer, o autoconhecimento também. E quando permeia pelo meio, vamos falar assim, em questões, permeia por meios de questões políticas, a gente viu sim nos últimos anos, a gente viu o quanto que a questão fundamentalista, fanática, realmente assim serviu como um barril de pólvora, né? Propenso ali a soltar um fósforo e fazer assim, bum, né? Porque, tipo assim, as pessoas estavam enfurecidas, né? Aí cai naquele outro vídeo que eu contando do sonho no sonho eu contando a mulher, no caso, que estava enfurecida, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, sabe? Igual, por exemplo, assim, quando eu falo sobre a questão de eu não frequentar um templo religioso e tal,
Não tenho desrespeito com religião sequer alguma, né? Tenho uma espiritualidade universalista, tenho respeito, mas eu optei por trabalhar o meu espiritual, por trabalhar o meu sagrado na minha, na minha, na minha solitude, me conectar, me elevar, sabe? Tratar bem as pessoas, tratar com respeito, dar respeito para ser respeitada. O que tiver ao alcance que puder fazer, ser solidária sim, ser solidária. Mas assim, quer queira, quer não, eu vou falar uma coisa que hoje ocorreu, fato que hoje ocorreu com meu filho, e teve algumas outras coisas também que já ocorreram comigo. Igual, por exemplo, hoje, depois de tantas coisas que já aconteceram, aí hoje, igual, por exemplo, já fui conversado, já conversei, já passei o caso já para responsável, né? Mas assim, eu falo sobre a questão da leiguice, eu falo sobre a questão como se diz assim, de, da criança em si, às vezes, usar de arquétipos para poder, no caso, coisar o coleguinha. No caso, o meu filho. Aí, do nada, meu filho hoje chegou contando, aí falou assim, mãe, o coleguinha tal falou que eu tenho 2 chifrinhos na cabeça. Eu tô rindo assim né? Mas, gente, é complicado, né? Aí, porque meu filho, né, tenha se levantado assim um pouquinho assim, coisa, talvez a criança, vamos olhar pro lado lúdico e tal. Não vou olhar tanto assim pro lado lúdico, né? Mas também não vou fazer fuzuê ou coisa do tipo. Mas eu acho que a gente tem que educar para saber respeitar os demais, porque não é por a mãe, eu, talvez não frequentar um templo religioso, né, alguma coisa assim do tipo, que eu sou inimiga, né? Igual eu já escutei bruxa, né? E assim, a cautela, assim, o receio de algumas pessoas, sabe? Então, assim, talvez a gente, por buscar entendimento, por buscar aprender as coisas, por se comunicar, por conversar com as pessoas, né? Por se conectar com o sagrado, buscar entendimento, fazer um firmamento, né? Sabe? Às vezes as pessoas assim interpretam mal, né? E aí, de acordo com as crenças dela, elas acabam meio que te rotulando, né? Mas assim, aí eu volto àquela questão, eu não vou mudar minha essência, eu não vou dar minha cabeça pela cabeça das outras pessoas, né? A única coisa que a gente tem que fazer é igual eu falo, aquele que acende a luz se beneficia da claridade. O que eu posso fazer também é trazer um pouco de claridade para essas pessoas, irradiar com um pouco da minha luz, irradiar com um pouco de entendimento também. Falar, não é para esse lado que a gente vai. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a respeitar os demais, né? Você, porque igual fala-se tanto disso, daquilo, autoritário e tal, né? Mas não deixa de ser você querer impor qualquer coisa sobre o outro, você querer impor, não funciona. Nunca vai funcionar, né? Eu acho que o primordial, acima de tudo, é o respeito. Talvez você pode até não querer aceitar o jeito de ser, de se portar, de falar, né? Mas só que o respeito ele tem que permear e ele tem que estar acima de qualquer coisa. Às vezes eu sei que talvez um gosto, ou uma forma de se vestir, ou talvez o gosto por ser vaidosa, né? Eu já passei sim pelo crivo do julgamento, sim, né? Extremamente vaidosa, isso e tal, né? Poxa, a gente tem que aprender a respeitar o gosto das pessoas, né? O respeito tem que permear acima de tudo.